Aqui estou eu, aí estão vocês para mais uma videoaula de filosofia. Nós não estamos de férias, nós estamos apenas tendo aula de uma forma diferente. Então vamos lá. Fazendo a revisão da aula anterior, nós falamos sobre ética. Então na revisão ficamos assim. Ética é a palavra de origem grega, que significa ethos, ou seja, modo de ser. A ética é o estudo e reflexão sobre a moral. É ela, no caso a ética, que nos diz como devemos viver em sociedade. Então, na aula anterior vimos o que é ética, qual a função da ética, por que devemos ser éticos e o que significa ser ético. Tudo isso aqui foi apresentado, foi discutido e refletido na aula anterior. Para hoje, nós vamos trabalhar a moral. E eu coloco sempre essa interrogação dizendo assim: o que é moral, professor? Moral é o conjunto de regras que são aplicadas em nosso cotidiano, ou seja, todos os dias. Para que vocês possam entender moral de uma forma assim, bem peculiar, a família é o primeiro grupo social que fazemos parte. Então, todos nós, na nossa família, nós temos as nossas regras, as leis que o pai, que a mãe determina dentro da família. Quando você chega na casa de um colega, você observa que as regras de lá, daquele grupo social, já é um pouco diferente da sua, porque cada um tem os seus costumes, suas regras. Isso falando de um grupo social menor, que é a família. Mas nós fazemos parte de uma cidade, de um estado, de um país. Então, todas essas regras, essas leis, elas determinam os nossos costumes, as nossas tradições, a religião. Consegue entender? Então, por isso que eu quero partir de um grupo social menor, a família. Quantas vezes você escuta o pai ou a mãe dizer assim para você: onde foi que você aprendeu isso? Diante de um comportamento seu. O pai questiona você: onde você aprendeu isso? Porque ele está mostrando para você que aquela sua atitude não faz parte do seu meio social, não faz parte da educação, dos princípios que eles te dão. Isso é um conjunto de regras. Consegue entender? É um conjunto de regras que limita você, você vai estar ali obedecendo e seguindo aquelas regras. Muitas vezes você escuta também seu avô ou a sua avó, que já vem de uma idade maior, que diz assim: no meu tempo não era assim. Bastava a gente falar, olhar para uma criança, que ele já tomava posição de que aquela atitude estava errada. Hoje as crianças fazem o que querem. Isso é um reflexo de que a moral, de que os costumes, elas são variáveis. Elas mudam no tempo e na sociedade. A moral ela não é fixa, ela varia. O contrário da ética. A ética não é variante. Consegue entender? Eu mostro essa questão de você no seu... Quando você chega na escola, outro grupo social, outras regras, outras medidas que você está ali se contextualizando para você seguir naquele grupo. Porque os grupos, eles são rodeado de regras. Por isso que quando a gente fala de moral, aqui eu digo os valores morais que determinam o certo e o errado de acordo com a cultura, com a religião e tabus daquele grupo. Então, cada grupo tem o seu contexto de valores. Isso a gente chama de moral. Então, se alguém perguntar o que é moral, é um conjunto de regras que norteia o cidadão, que norteia o ser humano naquele grupo social. Beleza? Então, aqui eu coloquei outra observação. Moral muda conforme o tempo e o grupo social. Eu já disse isso. Então, em resumo, o que você entende por moral? A moral representa hábitos e costumes da sociedade. E a ética? A ética é um comportamento moral individual racionalizado, ou seja, uma espécie de filosofia da moral.
Imagine que se eu fosse falar para vocês de ética e moral ao mesmo tempo, ia ficar confuso. Por isso que eu separei. Nós trabalhamos a ética, agora estamos vendo a moral. E as duas estão ali no seu contexto social, tá? Para ficar mais fácil para você entender ética, a ética, ela está sempre de olho na moral. Porque a ética, ela te reflete por dentro. Voltando à família, eu sempre gosto do meio familiar. Sua mãe tem 2, 3 filhos, educam os filhos naquela mesma regra. E mais tarde, ela começa a observar comportamentos diferentes. Porque o que ensinou, todos aprenderam, mas agora, enquanto ser humano, você começa a se organizar, a fazer o seu próprio conceito de tudo aquilo que você aprendeu. Porque nós somos diferentes, os filhos não são iguais. Então tem aquele que seguiu tudo aquilo conforme foi ensinado. Já tem aquele outro que aprendeu, ele estava naquele contexto, ouviu tudo que foi dito, mas ele tomou posturas diferentes. Então eu quero mostrar para vocês que a ética, ela reflete o seu individual. É como se ela tivesse de dentro para fora. É o seu eu manifestado na sociedade. A moral não, a moral está fora. É tudo aquilo que está ali como regra. Então, moral é fora, ética é de dentro para fora. É individual. Por isso que eu mostrei aqui, ó. É um comportamento moral, individual e racionalizado. É uma espécie de filosofia da moral. A ética é como se fosse o seu pai e sua mãe. Está sempre de olho se você está fazendo a coisa certa, né? Se você está vivendo naquela concepção do que é melhor para todos. Então, a ética está de olho em você. É uma avaliação da moral. Por isso que elas são parecidas, mas elas não são sinônimas, são coisas diferentes. Mas vamos lá. Eu sou moral quando eu sigo as regras. Percebe que moral é um conjunto de regras? Então, eu estou ali. Cada meio social que eu chego tem as suas regras e eu estou ali, eu conheço as regras e eu sigo aquelas regras. Nessa perspectiva, eu sou um ser humano moral. Mas existe o ser amoral. Poxa, quando é que ele é amoral? Quando ele não conhece as regras, por isso não há prática. Como é que eu vou praticar uma regra que eu não conheço? Geralmente isso acontece no nosso contexto social quando você chega em um lugar diferente. Você às vezes diz, poxa, eu pisei na bola, eu não sabia, você não sabia aquela regra, por isso você não fez. Então, se diz aí que o ser é um ser amoral. Mas o sujeito também ele pode ser imoral. Veja que aqui é o oposto do moral. Quando é que o sujeito é imoral? Quando ele conhece as regras, mas não cumpre com ela. Por exemplo, você sabe que não é correto roubar. Não é uma atitude ética. Não é uma atitude moral. Não está nas regras, nos costumes roubar. Mas quando você faz essa ação, você está fazendo para tirar um proveito em seu benefício próprio, mas você sabe que você está infringindo as regras. Então você aí é um sujeito imoral, você não está cumprindo com a regra. Então, como atividade, eu espero que tenha ficado claro essa divergência, essa diferença e essa parceria entre moral e ética na cabecinha de vocês. Então, eu vou passar. Como atividade, eu trouxe para vocês uma música de Jota Quest que fala de dias melhores, né? Quando nós falamos de ética, de moral, de cidadania, nós queremos o melhor para o nosso convívio, para o nosso dia a dia. Por outro lado, nós estamos vivendo meses de pandemia e a nossa perspectiva é de dias melhores. Então a música diz assim: vivemos esperando dias melhores, dia de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor,
melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Vivemos esperando dias melhores, dia de paz, dias a mais, dias em que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando dias em que seremos para sempre. Vivemos esperando. Aí ele vai, dias melhores para sempre, dias melhores para sempre, dias melhores para sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu estou mandando o link dessa música e depois vocês vão preencher o quadro com a atividade. Por exemplo, o dia que temos e o mundo que queremos. Mundo que temos e mundo que queremos. Por exemplo, hoje nós temos um mundo em que o próprio beijo e o abraço são armas. A gente não quer se contaminar. Nós não queremos contaminar quem amamos. Esse é o dia que temos. Esse é um exemplo. Que mundo queremos? Um dia melhor, que tudo isso passe e que cada um de nós podemos voltar à nossa vida real. Por outro lado, outra ideia, nós vivemos um índice muito alto de feminicídio, onde a mulher vem sofrendo há muito tempo esse preconceito da sociedade. Qual é o mundo que queremos em relação a isso? Onde a mulher tenha a oportunidade de ir e de vir, de ser o que ela quiser ser, mais respeito por essa classe. Então eu só dei 2 exemplos. Você vai fazer isso conforme a sua visão de mundo e de meio social, tá certo? Na próxima aula eu ainda volto com uma atividade mais prática para que a gente faça uma revisão final de ética e moral, porque isso é um assunto que ele vai acompanhar você no dia a dia como ser social e nos estudos. Você vai precisar entender para viver esse assunto, esse conteúdo de ética e moral, assim como até a faculdade, o vestibular, o Enem, você tem que estar afiado sobre isso. Isso é apenas um começo, uma introdução. Até a próxima aula. Tudo de bom para vocês. Dias melhores.